Eduardo, queria primeiro agradecer sua presença aqui para estar no BQ Talks com a gente. É a nossa terceira conversa com especialistas da área de computação quântica. É um prazer estar recebendo você. E já vou te deixar já com a primeira pergunta e para você se apresentar um pouquinho, justamente falar sobre a sua formação e como que foi a sua trajetória. E tá com você a palavra. Ok, obrigado. Então, gostaria de agradecer o pessoal da Brasil Quantum. Eu acho que o trabalho aí que vocês estão fazendo é um trabalho interessantíssimo, né, de divulgar a área de computação quântica no Brasil, até mesmo porque a gente tem um déficit de materiais em língua portuguesa nessa área, né? A gente tem poucos vídeos, então acho que esse papel que vocês estão fazendo aí é um papel muito bom, interessantíssimo e acho que vem contribuir para a área. Bom, meu nome é Eduardo, eu fiz o curso de graduação e o curso e mestrado no Departamento de Física da UFSC, aqui na cidade de Florianópolis. Comecei a graduação no ano de 1997, aí fui até o ano 2000, e depois eu fiz o mestrado 2001 a 2003. Eu trabalhei na área de física nuclear durante todo esse período. Depois, então, eu fui fazer o doutorado no Departamento de Física da Universidade Federal de São Carlos, e eu trabalhei lá no Departamento de Física com um grupo de ótica quântica. Trabalhei lá de 2003 a 2007. Fiz um pós-doutorado de 2007 a 2008 em Santo André, na Universidade Federal do ABC Paulista, e eu trabalhei, então, fui chegando aí nesse período mais próximo da área de computação quântica. Então, até o presente momento, quer dizer, eu vinha trabalhando com coisas na interface em ótica quântica, né? Mas depois, então, que eu comecei a migrar para a área de computação quântica e também informação quântica, né? Que, na verdade, são duas áreas bastante correlatas, né? E é até difícil, de, às vezes, a gente distinguir, né, entre elas. Então, em 2008, eu fui contratado pela Universidade Federal em Uberlândia, fiquei lá até o ano 2012, e depois eu fiz um novo concurso para a UFSC em 2012, e eu estou aqui hoje, na cidade de Florianópolis, e eu faço parte de dois grupos de pesquisa aqui, o GICSU, que é o Grupo de Informação Quântica do Sul. Nesse grupo nós temos, então, uma parte de teoria e uma parte de experimentos. Eu faço parte do pessoal de teoria, mas também temos os experimentos na área de informação quântica. E também faço parte de um outro grupo, que é um grupo que envolve cientistas da computação, onde a gente discute teoria da computação quântica. Basicamente isso. É muito bacana. Você comentou que você está em dois grupos de pesquisa, né? E quais que são os seus projetos atuais de pesquisa, assim? Quais são as linhas gerais do seu trabalho? Bom, basicamente eu trabalho com três linhas de pesquisa hoje. Uma delas é correlações quânticas, algoritmos quânticos e machine learning clássico e quântico. Na primeira linha, correlações quânticas, a ideia é a gente entender como os entes no mundo microscópico estão correlacionados, como que núcleos, elétrons, fótons e os seus graus de liberdade estão correlacionados entre si. E a pergunta seria, por que é importante entender isso? Porque essas correlações que existem no mundo quântico são correlações que não têm contrapartida no mundo clássico. Um exemplo é o emaranhamento, que a maioria das pessoas conhece. Emaranhamento é um tipo de correlação importantíssimo, por exemplo, para a gente ter vantagem no tempo de processamento quando a gente usa o algoritmo de fatoração de Shor, ou fazer o teletransporte quântico. Então, esse é um exemplo de correlação bastante conhecido que só existe no mundo quântico. Na outra linha de pesquisa, onde eu desenvolvo algoritmos quânticos, a gente busca aplicar também os algoritmos quânticos e achar maneiras de implementar, fazer prova de princípio em experimentos simples, para a gente mostrar que eles funcionam mesmo. Então, nessa parte tem uma parte mais de fundamento, mas também tem a parte de aplicação, onde aí eu tento, por exemplo, no meu projeto atual, estudar equações diferenciais e sistemas de equações lineares usando algoritmos quânticos.
esse tipo de busca a gente considera importante porque sistemas lineares e equações diferenciais possuem aplicações em várias áreas, né? Seja na engenharia, seja no setor de finanças, entre outros, certo? Tem muitas aplicações de clima, etc. Quer dizer, eu também trabalho com machine learning, né? Machine learning clássico e quântico. Essa área é a minha área mais recente de pesquisa, então, se eu falar qualquer besteira, por favor, vocês me puxem a orelha, tá ok? Então, eu uso machine learning clássico com aplicações em informação quântica e uso machine learning quântico para aplicações tanto em informação quântica quanto sistemas clássicos. Por exemplo, dentre as equações diferenciais que eu falei antes, que eu estudo, existem algoritmos quânticos que solucionam equações diferenciais, mas que usam métodos de machine learning dentro, por exemplo, para poder otimizar as soluções. Então, existem diversas aplicações. E no presente momento, então, eu estou trabalhando, né, em 2 projetos dentro de machine learning, um clássico e outro quântico. Muito legal. Essa parte de machine learning, no geral, inteligência artificial está muito em alta recentemente, né? Então, acho que é natural a gente tentar fazer essa junção da inteligência artificial com a computação quântica para ver se a gente realmente tem alguma vantagem. Mas queria te perguntar qual que é a diferença principal assim entre o machine learning clássico e o machine learning quântico que você comentou. Ok, perfeito. Bom, vamos lá. Talvez para a gente entender melhor, a gente devesse entender um pouco dos algoritmos quânticos, mas pode ser um pouco complicado de a gente entender, né? Porque vejamos um exemplo simples. Vamos pensar quando a gente vai fazer uma busca num banco de dados onde os dados estão todos embaralhados. Nós já conhecemos um algoritmo quântico chamado algoritmo de Grover, que faz essa busca de maneira mais eficiente do que qualquer algoritmo clássico conhecido. E esse ganho, por exemplo, é um ganho quadrático. Então, se eu tiver um banco de dados com 1 milhão de entes lá, e eu quiser encontrar um desses entes, todos eles embaralhados, em média, se eu usar um algoritmo clássico ingênuo, eu vou ter que fazer da ordem de 500 mil buscas. E se eu usar o algoritmo quântico de Grover, eu vou ter que fazer da ordem de 1000 buscas. Então, isso quer dizer o quê? Se eu tiver algoritmos de machine learning quânticos, eu vou poder usar subrirotinas quânticas. E esse exemplo que eu dei, que é o exemplo da busca, entra em algumas dessas subrirotinas quânticas. Isso explica, então, o fato de a gente ter algoritmos de machine learning quânticos que são melhores, pelo menos em tempo de processamento, do que os algoritmos de machine learning clássico. Ok, então eu expliquei por que os algoritmos de machine learning quântico podem ser diferentes. Esse foi só um exemplo de uma subrotina. Existem outras, onde o ganho chega a ser exponencialmente mais rápido do que os algoritmos clássicos, tá? Então, mas qual é a ideia do machine learning em geral? Bom, machine learning clássico, a gente sabe que existem vários tipos de machine learning, né? Existe o método supervisionado, semi-supervisionado e o não supervisionado. Também tem aprendizagem por reforço. Então, a ideia é o quê? A ideia, então, é a gente pegar tudo que conhecia lá do machine learning clássico e traduzir para uma linguagem quântica e observar quais as subrotinas que a gente pode introduzir quanticamente. Então, é aí que a gente passa a ter o ganho, certo? Então, assim, a principal diferença, eu diria, que são essas subrotinas quânticas que estão dentro dos algoritmos de machine learning. Muito bacana. E hoje a gente ainda está numa fase meio de desenvolvimento da computação quântica, né? Tanto em termos de software quanto em termos de hardware. E aí eu queria perguntar para você quais que são os maiores desafios no momento nessas duas áreas assim para a implementação de modelos aí de quanto machine learning, por exemplo. Sim, ok. Essa é uma pergunta importantíssima para a área, né?
E, na verdade, os desafios para poder implementar o Quantum Machine Learning são desafios para a área de computação quântica como um todo, em geral, né? Uhum. No caso da área de software, a gente precisa de linguagens de programação quântica que elas sejam de mais alto nível. Isso é um passo importante. Se alguém aí já entrou, por exemplo, no site da IBM-Q, você pode usar o Qiskit para poder rodar códigos, né, num computador quântico, na nuvem, gratuitamente. E lá tem uma linguagem de programação que é chamada OpenQASM. Nessa linguagem de programação, se vocês lembrarem, ela é muito parecida com Assembly, né, o método de Assembly, onde a pessoa tem que colocar cada porta lógica. Então, olha o nível da linguagem de programação comparado, por exemplo, com a linguagem de programação que a gente tem nos dias atuais, né? Então, a linguagem de programação quântica, ela está ainda engatinhando. Na verdade, assim, como toda área, mas, claro, com um potencial enorme de sucesso, digamos. Então, a parte de software, ela precisa, então, de criar linguagens de mais alto nível, mas ela também tem outros problemas que são os próprios algoritmos dentro da computação quântica, porque um algoritmo quântico, em geral, ele tem três etapas, né? Você prepara um estado, você processa ele e você mede ele ou alguma propriedade associada àquele estado. Então, se você pensar nessas etapas, a etapa do meio é a etapa que nós dominamos melhor. Assim, a primeira etapa, que é a etapa de preparação de estados, por exemplo, ela não tem uma receita geral para preparar um estado qualquer, que tu vai estar interessado no meu processo de computação. E o processo de medida ainda é um processo bastante árduo também. Então, muitas vezes, quando a gente ouve que determinado algoritmo quântico fornece um ganho exponencial com relação ao melhor algoritmo clássico, muitas vezes é preciso ter um certo cuidado, porque está implícito, algumas vezes, que alguma dessa etapa pode ser feita de maneira eficiente, mas nem sempre é assim. Mas o processamento, com certeza, é um processamento eficiente. Só que essas duas etapas, inicial e final, muitas vezes, se elas não forem feitas de maneira adequada, elas podem, no fundo, comprometer todo o processo da computação. Tá? Então, esse é um exemplo que, digamos, mais ligado à parte de software, a gente tem esse problema. Mas são problemas que a comunidade, uma vasta comunidade, que todo dia tem novos adeptos, está trabalhando arduamente para tentar solucionar. Inclusive, muitos pesquisadores no Brasil estão trabalhando em alguns desses itens que eu acabei de mencionar. Então, assim, e temos perspectivas boas de que realmente tudo isso vai dar certo. Um exemplo foi o exemplo da supremacia quântica, né, que a Google anunciou. Então, a Google, em princípio, conseguiu solucionar um problema em 200 segundos, que se o melhor computador clássico hoje no planeta Terra fosse solucionar, levaria 10 mil anos. Então, ok, a Google não solucionou nenhum problema prático de aplicação direta, mas mostrou o potencial do computador quântico. E a mesma empresa Google anunciou há pouco tempo, acho que semana passada, que eles esperam até o fim dessa década obter um computador com código de correção de erros funcionando bem, com da ordem de 1 milhão de qubits. Então, com 1 milhão de qubits, vai dar para fazer muita coisa. Então, as expectativas são bem grandes. Agora, na parte de hardware, nós também temos uma série de dificuldades. Eu acho que a maior dificuldade que a gente tem em hardware é o problema da decoerência. A decoerência, ela atrapalha os cálculos, principalmente quando nós temos muitos qubits. Então, os erros do sistema fazem com que o caráter da mecânica quântica, que é a superposição, emaranhamento, desapareça. E a gente, então, volte a ter um computador clássico, ou seja, as correlações necessárias para a gente ter a vantagem
foram embora. Então, além da decoerência, a gente tem um fator importante, que é a conectividade dos qubits, talvez não tão grave quanto a decoerência, mas a conectividade, sim, é um problema, né? E o controle individual dos qubits, dependendo da plataforma que você vai trabalhar. Então, são problemas que a área está enfrentando, mas que está tendo muito investimento, e a gente espera que logo, né, digamos, numa escala de tempo talvez de uma década, a gente consiga superar todos esses problemas. Sim, com certeza. Acho que em termos de hardware a gente não sabe nem ainda qual design de qubit que vai ser realmente o que vai funcionar, né? Tem diversas apostas aí no mercado de fotônica, qubits supercondutores. A Microsoft mesmo tá apostando nos qubits topológicos, né? Então acho que nem isso a gente não tem certeza no momento. Exatamente. É. Bom, hoje em dia a gente tem um investimento grande, né, em diversas plataformas. Uma delas é a plataforma de íons aprisionados, que Uhum. apresenta qubits com alto fator de qualidade, comparado às demais, por exemplo. Nós temos os qubits supercondutores, que dependendo da métrica que for usada para qualidade, eles são competitivos, ou até às vezes melhor, depende do critério que se usa a métrica. Os fotões, como você mesmo mencionou, né? E tem outros que investem em plataformas mais tradicionais, usando, por exemplo, qubits de silício, dado todo o conhecimento que a gente tem sobre a indústria do silício. Uhum. Pois é, bacana. Eduardo, a gente comentou um pouquinho aqui de empresas justamente que estão investindo nisso, e esse investimento só tem crescido ao redor do mundo. E você está trabalhando como CTO da Combine, certo? Certo. Bom, a Combine é uma empresa sediada aqui na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina. A gente fundou ela em 2018. Eu fundei junto com o Valmoli Gerber, que é um empresário da área de física médica aqui da cidade. É uma empresa que começou a funcionar depois de a gente ter conseguido recursos junto ao Sinapse da Inovação Tecnológica, que é um projeto da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Santa Catarina. Então, esses recursos eles foram importantes, infelizmente eles foram suficientes para o primeiro ano. E agora, então, a empresa ela está um pouco parada devido à nossa falta de capacidade para poder manter pessoal. E isso é um problema grave, porque para formar pessoal nessa área é bastante difícil. Então, foi estudante que, há alguns anos, eu trabalhei, né, para ajudar a formar ele, então ele estava bem capacitado, só que, devido às suas condições, atualmente a empresa ela está passando por esse problema, mas esperamos que logo, com algum incentivo, consigamos reativá-la aí com todo o gás. Sim. Pois é, esse daí é um grande desafio, mas acho que a missão de criar uma empresa de computação quântica no Brasil certamente é uma missão muito difícil. E aproveitando que você comentou um pouquinho das dificuldades que vocês estão tendo, queria saber assim quais foram os principais desafios que vocês tiveram para fundar a empresa e como que foi esse processo. Bom, no fundo, quando a gente funda uma empresa, a gente pensa logo em um produto. Então, a pergunta é, qual é esse produto? Em se tratando de computação quântica, definir esse produto logo no começo, onde você não pode apresentar nada muito concreto para ninguém comprar, é bastante complicado. Então, o primeiro desafio foi o produto. O segundo é a gente ter pessoal capacitado para poder trabalhar na empresa. Então, nós temos que formar as pessoas para poder trabalhar. E como é uma área que está muito incipiente ainda, nós temos dificuldade para vender o produto. Ou seja, esse produto, na verdade, que nós vamos vender, que a nossa empresa propunha, ela vai acabar tendo aplicação na faixa de alguns anos, quando nós realmente tivermos um computador quântico funcionando. Em particular, no caso do Brasil, eu vejo como um problema, depois de algumas rodadas para tentar atrair investidores, foi que as pessoas achavam tudo lindo e maravilhoso, porque promete ganhos muito bons,
só que ninguém realmente estava disposto a investir. Enquanto que a gente vê que em outros países do mundo, Estados Unidos, Canadá, vários países da Europa, Reino Unido, etc., as pessoas estão investindo muito. Enquanto aqui no Brasil a gente não vê quase ninguém dizendo, para não dizer ninguém, investindo na área de computação quântica. Sim, isso foi uma coisa que a gente sentiu bastante quando a gente estava fundando o Brasil Quanto, que justamente essa conversa parecia que não tinha chegado no Brasil ainda, né? Então, você vê aí, a Casa Branca recentemente assinou aí um projeto de US$ 1 bilhão para criar centros de pesquisas para inteligência artificial e computação quântica. E no Brasil sempre parece que a conversa chega atrasada, né? Sempre parece que a gente está alguns anos atrás em termos de começar a pesquisar ou correr atrás desses assuntos que estão correndo aí pelo mundo. Uma parte que eu acho que é muito importante, e acho que é muito da área que você trabalha, é justamente essa ligação entre a academia, a parte de estudo mesmo, da indústria, principalmente para a área de computação quântica, que está, como você bem comentou, está bem no começo, né? Como que você acha que pode ter uma aproximação entre essa área de pesquisa e a parte mais de indústria e aplicação no Brasil? Bom, uma possibilidade de aproximação digamos assim, se a gente generalizar para tecnologias quânticas, não ficar restrito só à computação quântica, o potencial de aplicação na indústria é ainda muito maior. Por exemplo, uma das áreas é a área de medidas ultra precisas. Essa é uma área importante, né? Sensoriamento, etc. Isso é uma área importante que vem sendo bastante desenvolvida pela indústria fora do Brasil, digamos assim. A gente tem criptografia, que é para a área de segurança, importantíssimo também. No Brasil, a gente não tem visto nada na área de criptografia quântica, só de criptografia pós-quântica. Mas na parte de computação quântica, o exemplo que eu dei das linhas de pesquisa que eu faço, elas podem ter um estreitamento muito grande, assim. Por quê? Porque indústria depende, por exemplo, vamos pensar na indústria do petróleo. A indústria do petróleo trabalha muito com simulação de fluidos, etc. E um computador quântico tem um potencial grande e já tem algoritmos, pelo menos em nível teórico, que fornecem ganhos consideráveis em tempo de processamento, com relação aos melhores algoritmos clássicos. Existem, por exemplo, algoritmos quânticos para tratar dinâmica de fluidos. Um exemplo interessante que aconteceu dessa interação da indústria com a área de computação quântica foi no ano passado, quando a Airbus ela lançou um desafio para o mundo inteiro com 5 problemas para que as pessoas da área de computação quântica abordassem esses problemas, que eram problemas da empresa. Dentre eles, então, tinham problemas de logística, dinâmica de fluidos, etc., onde, então, eles queriam que as propostas de utilização do computador quântico permitissem que eles, num prazo médio e longo, pudessem ter um lucro disso, né? Ou seja, que os computadores quânticos realmente ajudassem a solucionar os problemas que eles têm no dia a dia da empresa. A gente até, eu montei um grupo para competir, nós competimos, infelizmente não ganhamos, a gente se inscreveu em 2 propostas. Então, assim, é um exemplo de que a indústria fora do Brasil está bastante interessada, está investindo bastante em computação quântica. Por exemplo, a Volkswagen, ela investe muito em computação quântica e várias outras empresas. Esse exemplo que eu dei da Airbus também, e tem muitas outras no mundo afora, que em bancos, etc. Eles estão investindo fortemente em computação quântica porque eles acreditam que realmente a computação quântica veio para ficar. E quem não acompanhar vai perder muito. Sim. Aqui na França, eu tinha visto recentemente que a própria Total, que é uma empresa de petróleo também, né, estava investindo nessa parte de, como você falou, de medição para facilitar na detecção de poços de petróleo, né?
que seria aí uma aplicação plausível aí, que não só para a área de computação quântica, como você falou, mas também para a tecnologia quântica mais ampla, né? E qual que, na sua opinião, seria o papel do governo, né, justamente no desenvolvimento dessas tecnologias quânticas no Brasil? Bom, eu acho que o papel do governo é um papel importantíssimo, porque, primeiro, é apoiar esse tipo de tecnologia. E hoje, vendo os editais de pesquisa, etc., fomento à tecnologia, eu até hoje não consegui encontrar nenhum edital que permitisse tecnologias quânticas. Nenhum. Ou mesmo editais na área de TI que eu pudesse me aproximar e usar as tecnologias quânticas. Isso é difícil, porque primeiro que todos os editais, eles já pedem que você entregue um produto ao final do projeto. E isso é dificílimo no caso da parte de computação quântica. Então, você primeiro precisa de apoio. Então, se a gente tivesse apoio, se a gente tivesse talvez uma linha de crédito especial, como a gente vê nos outros países que estão investindo fortemente na área, isso seria importantíssimo. Outra coisa também que seria importante seria formar mais engenheiros que pudessem trabalhar com tecnologias quânticas. Isso é uma coisa fundamental, engenharia quântica, né? Você entra num site de uma startup lá nos Estados Unidos e você vê o cargo da pessoa, engenheiro quântico. Aí a pergunta é, você já viu o cargo, o título de engenheiro quântico aqui no Brasil? Como Então, algum, né? ou seja, na verdade, a gente, quando fala assim do governo, porque o governo tem que dar esse apoio. E nós, da academia, desses setores, precisamos nos mexer para implementar esse tipo de proposta, né? Então, assim, primeiro, eu acho que teria que ter uma sinalização, teria que ter um plano de investimento aí de médio e longo prazo nessas áreas de tecnologias quânticas. Senão, o que pode acontecer é que nós vamos ficar, talvez, aí, sempre com a parte de software, nunca com a parte de hardware, né? Pode ser que isso venha acontecer, não sei. Sim, pois é. Mas, enfim, agora comentando um pouquinho mais sobre a parte de aplicações da computação quântica, né? Quais você acha que são os ramos que vão ser mais impactados no curto prazo, justamente com o advento da computação quântica? Tá. Essa é uma pergunta difícil, né? Porque, assim, em curto prazo, quando a gente pensa em curto prazo, a gente pensa em computadores quânticos que ainda vão rodar com um número de qubits reduzidos e que tenham bastante ruído, bastante erro, né? Esses computadores recebem um apelido em particular, a gente chama de NISQ, né? Então, esse tipo de computador NISQ possivelmente terá aplicação através da utilização de algoritmos variacionais, por exemplo. Esse tipo de algoritmo são aplicados para otimização, por exemplo. Então, se você quer encontrar o estado fundamental de uma molécula, por exemplo, você pode usar esse tipo de algoritmo. Isso tem impacto onde? Isso tem na indústria que faz medicamentos, na indústria farmacêutica. Além disso, a gente tem várias outras aplicações usando algoritmos variacionais. Por exemplo, a gente tem aplicações em finanças. Finanças é um exemplo interessante também, que vários bancos, por exemplo, estão investindo na área de computação quântica, fora do país, é claro, né? Então, assim, em computação quântica, particularmente, eu acho que são todos aqueles problemas onde a gente pode mapear nesses tais NISCs, certo? Agora, algoritmo de Shor, por exemplo, é um problema, né, que é um algoritmo desenvolvido para encontrar os fatores primos de um número inteiro grande e, em princípio, seria útil para quebrar senhas bancárias, né? Só que para poder implementar esse tipo de algoritmo, a gente vai precisar ter um computador quântico com muitos qubits e rodando muito bem, perfeitos, com código de correção de erro.
Então, nesse sentido, esse tipo de computador, ele é o último computador quântico dessa etapa, dessa corrida. Ele vai levar mais tempo para ser alcançado. Uhum. Então, nesse sentido, algoritmos do tipo fatoração de Shor vai demorar bastante, pelo menos a gente imagina, né? E problemas de otimização, minimização, podem ser alcançados num curto prazo. Sim. Tem bastante banco e empresas de gestora, né, que estão investindo justamente nessa parte de otimização, tanto para questão de portfólio quanto para gestão de risco. São várias as aplicações que estão surgindo nessa área. E, infelizmente, no Brasil, eu não conheço nenhuma empresa de finanças ou, enfim, que esteja tentando fazer esse tipo de aplicação. E, na sua opinião, assim, quais que são os passos que o Brasil tem que tomar, ou a própria indústria no Brasil tem que tomar, para justamente impulsionar essa adoção da computação quântica na indústria? Bom, essa é uma pergunta que talvez seja um pouco difícil para mim, né? Sou muito mais acadêmico, tá? Uhum. Mas vamos lá, vou tentar ensaiar alguma coisa aqui, né? Bom, primeiro que para a gente ter uma aplicação bastante interessante na indústria, a menos que você trabalhe com medidas ultra precisas, por exemplo, alguma coisa do tipo, e você quiser usar um computador quântico, esse computador quântico ele vai passar a ser útil quando você tiver um grande volume de dados, para poder lidar com esse grande volume de dados. Então, assim, se você é da área de Big Data, você tem um grande volume de dados, realmente as coisas podem ser interessantes quando a gente usa a parte de computação quântica. Agora, no Brasil, nós devemos pensar, por exemplo, se nós realmente temos, quais são as indústrias, talvez, de grande porte, que precisariam desses cálculos. Claro, indústrias petrolíferas, com certeza. Realmente ela vai precisar desse tipo de cálculo, né? Que trabalha com energia também. Então, esses são exemplos de indústrias que precisariam da computação quântica, tá? Não tem jeito. E o que elas poderiam fazer para tentar impulsionar o setor? Bom, eu acho que uma das formas é fazer com que a interação academia e indústria fique mais próxima. Porque toda a mão de obra para trabalhar em computação quântica hoje está na academia, não tem jeito. Eu não conheço fora da academia. Então, teremos que estreitar esses laços. Eu já tentei, através da Combine, conseguir financiamento de indústria que trabalha com energia, multinacional, por exemplo, com sede no Brasil. Então, assim, mesmo tendo potencial para atender a demanda deles, eles têm bem claro nos editais que eles querem uma coisa aplicada e imediata. Então, eu não sei, pode ser falta minha de conhecimento, mas a impressão que tive que é o retorno a curto prazo. Isso pode ser um problema. Então, talvez a mentalidade, né, quem trabalha na indústria no Brasil e até do próprio retorno que tem que dar um investimento em pesquisa, ele tenha que ser muito cedo e talvez isso seja um dos grandes problemas para a computação quântica entrar dentro da indústria nacional aí hoje. Com certeza. A gente já comentou aí algumas vezes sobre justamente a mão de obra, as pessoas que vão trabalhar na parte de computação quântica, né? Inclusive, já li algumas vezes que tem uma aposta aí de que tem muita gente hoje na academia e que a partir do momento que isso realmente explodir na indústria, a indústria vai começar a puxar muita gente das universidades, enfim, que vai faltar gente para trabalhar nessa parte, justamente que é uma parte que está começando, né? E então eu queria perguntar para você assim, quais são as suas dicas para quem está começando a estudar esse assunto, está começando a se preparar para essa nova era aí da computação quântica? Bom, essa é uma pergunta muito boa, interessante, né? Porque vocês jovens aí, quem está começando lá na graduação, muitas vezes lê diversos recortes aí de jornal, revista, etc., sobre computação quântica, mas não sabe por onde começar, né?
Bom, a dica é estar sempre acompanhando, sempre lendo o que está saindo, porque tem saído muita coisa interessante, resultados muito bons o tempo todo, como esse da Google que eu falei ainda há pouco tempo atrás. Então, esses assuntos, eles servem como motivador, e a pessoa ficar sempre buscando cada vez mais sobre o tema. Para trabalhar na computação quântica, você pode trabalhar mais na área de teoria ou mais na área de experimento. Tendo acompanhado o que as startups precisam para contratar, se você for, por exemplo, um excelente teórico que trabalha com algoritmos, etc., então você tem que ter uma boa base matemática, de álgebra linear, principalmente, para poder trabalhar. Se você quer trabalhar mais na parte de desenvolvimento de software, você tem que trabalhar com programação. Em geral, essas startups, essas empresas, pedem muita habilidade em programação. Tá? E se você for experimental, bom, aí você já tem que ter feito iniciação científica, mestrado, talvez, um doutorado, para dominar essas técnicas, muitas vezes trabalhar com lasers, etc., e outras técnicas que permitam controle quântico. Só que, infelizmente, no Brasil, essa parte experimental, a gente tem alguns laboratórios no Brasil, mas eles são, digamos, predominantemente em ótica, e os computadores fotônicos, existe pelo menos 2 que eu conheço no mundo, né? Acho que um no Japão e um nos Estados Unidos, até com propostas distintas de implementação, mas então no Brasil, talvez a gente tenha que preparar uma mão de obra ainda para poder trabalhar, digamos, com essa tecnologia fina, de alto nível. A gente, inclusive, ter até empresas que possam fornecer material para poder trabalhar nesse tipo de indústria, nesse tipo de tecnologia, porque não tem. A gente vê o exemplo do Sirius, né, em Campinas, o acelerador de partículas. Ele foi um grande impulsionador, inclusive, de startups que tiveram que desenvolver os produtos para serem utilizados no próprio Sirius. Então, é o tipo de coisa que vai ter que acontecer na área de computação quântica no país, porque o país está muito defasado com relação a esse tipo de tecnologia. Então, as minhas dicas são essa. Se você é um estudante de graduação, engenharia, física, matemática, da área de ciências exatas, programe bem, não falte aos cursos de álgebra linear. Se puder fazer mecânica quântica, melhor. Eu acho que é um bom começo para você entrar na área de computação quântica. Com certeza. Eduardo, queria aproveitar para agradecer novamente a sua presença aqui com a gente. Foi uma conversa extremamente agradecedora. É sempre ótimo conversar com o pessoal entusiasmado e da área e que está trabalhando nisso no Brasil. Então, a gente fica muito contente de estar conversando aqui hoje com você. Bom, eu que agradeço, na verdade, foi muito bom participar aqui, falar um pouquinho de computação quântica, né? Me perdoe se eu falei qualquer besteira, aceito as críticas. Um comentário só importante, um colega meu, de departamento da física, que também trabalha na área de computação quântica, acabou de mudar para a Alemanha para ir trabalhar numa empresa de computação quântica. Então, assim, tenho mais outros colegas, né? Tenho um colega lá da UF, em Niterói, que hoje ele está em Portugal, comandando um laboratório também na área de computação quântica, e outros pesquisadores que tiveram que sair do país por falta, às vezes, de condição de trabalho, ou, na verdade, não vê uma perspectiva interessante para a área, né? Então, isso é lamentável, mas estamos aqui para lutar e tentar mudar esse cenário. Sim, com certeza. A gente conversou com a Bárbara recentemente, ela tinha comentado dessa evasão recente de algumas pessoas do Brasil. Lamentável mesmo. Mas, com certeza, continuamos na luta aí. Isso aí. Obrigado de novo, Eduardo, e acho que é isso. Obrigado, então.